Agora a gente fala sobre um dado alarmante. É que no mês de janeiro, a maior parte dos casos que deram entrada no Hospital de Emergência e Trauma aqui de João Pessoa foi por conta de quedas, gente. Foram mais de 30% dos atendimentos. Agora, o que fazer para controlar, por exemplo, as crianças cheias de energia? Veja na reportagem. Maria Esther tem 1 ano e 7 meses. Como toda criança que está em fase de descobertas, não tem noção do perigo. Resultado, um hematoma na testa após uma queda do sofá de casa. Ela sobe em tudo, em sofá, cama e fica querendo correr em cima. E a gente tem que estar sempre em cima dela, porque senão ela cai mesmo. Essa fase é bem difícil, viu? Situação como essa é mais comum do que se imagina. A maioria das entradas aqui no Hospital de Trauma de João Pessoa no fim de semana é de crianças que sofreram algum tipo de queda. De sexta a domingo passado foram 119 atendimentos, sendo 37 de crianças de 0 a 12 anos. A criança ela deve estar sob monitorização constante, né? Principalmente naquela faixa ali dos 2 anos aos 4, que assim, eles não têm uma consciência tão grande do perigo que estão correndo. Os pais devem permanecer um olhar e evitar deixar locais abertos, por exemplo, os quartos, locais onde as crianças possam correr, assim, de certa forma, sem que os pais percebam, acabam subindo numa cama, subindo numa cadeira e caindo. A mamãe Luana já adaptou toda a casa para evitar acidentes com a pequena. Esconder os bancos, os tamboretes, as cadeirinhas, mesinhas dela, do quarto dela. E saímos escondendo várias coisas também para o cuidado dela, né? Mesmo com tantos cuidados, em segundos as crianças conseguem escapar do olhar vigilante dos adultos. E em caso de acidentes... A primeira coisa que deve ser feita realmente é os pais trazerem para a unidade para que ele possa passar por essa avaliação e não, assim, aquela história do mito que existe de não deixar a criança dormir, toda aquela situação. A gente precisa respeitar a fisiologia da criança. Quando cai, normalmente, a criança passa por um processo doloroso, aquilo leva a um estado de alerta e logo após, muitas vezes, no acalento do colo do pai, da mãe, essas crianças tendem a relaxar um pouco e dormir. Então, assim, durante o trajeto, não alarmar para ficar acordando a criança, aquilo vai dar uma irritação, manter a criança mais agitada. Então, muitas vezes, permitir que a criança realmente repouse no colo, mas trazer o quanto antes para a unidade de referência, para avaliação. Além das crianças, os idosos também trazem preocupação. Interessante que o idoso ele tenha locais onde ele possa estar se apoiando, né, que o piso não seja muito liso, a superfície não seja muito lisa, seja um pouco áspera. Inclusive, existem tapetes a serem colocados, superfícies realmente que são revestidas para que o idoso tenha um atrito maior. Então, realmente assim, é manter essa atenção e quando existir a situação do idoso precisar se levantar durante a madrugada, é importante que exista alguém próximo para auxiliá-lo.